Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para juntos continuarmos a nossa jornada, lição 8, cujo título aqui é a promessa. A última lição que vai falar sobre a vida de Abraão. Quantas coisas nós aprendemos na vida desse homem, né? Da sua firme fé, da sua inabalável confiança em Deus, mas também dos seus vacilos, das suas dúvidas, sua falta de fé, seus erros. E na parte final nós iremos ver aí o relacionamento dele com o seu filho Isaque. Chegou o tempo. Abraão agora estava velho, com 99 anos, quando Deus lhe apareceu lá nos carvalhais de Mamre e disse: olha, daqui um ano voltarei e Sara conceberá e dará à luz um filho. Sara riu, né? Porque imagina, 90 anos ela tinha, como ela poderia biologicamente se prestar esse papel de ser mãe, não tinha condições, mas Isaque era um filho especial. Não era qualquer filho, era o filho da promessa. Deus haveria de dar a uma senhora de idade avançada o poder de ser mãe novamente. E deu. E ele nasceu. E nós veremos aqui nessa semana como que Deus dá uma prova forte, uma prova assim, difícil de se cumprir, né? Quando ele pediu para ele assim, olha, Abraão, por favor, agora eu quero que você me sacrifique seu filho. Me sacrifique seu filho, ofereça seu filho em holocausto para mim. E você sabe o que significa sacrifício de holocausto, é queimar completamente a vítima. Depois de matá-la, queimaria seu corpo. Imagina, Abraão tendo que sacrificar, matar o seu filho, vendo agonizar até a morte, depois colocar fogo no seu corpo e vendo aquele fogo consumindo o corpo do seu filho, a carne do seu filho, até que esse se tornasse cinzas. Essa não seria uma prova fácil. Essa talvez seria a pior prova que ele teve que se submeter. Mas diz a Bíblia que ele não teve dúvida. Ele foi. Quando ele estava pronto para sacrificar seu filho, Deus falou assim, não faça mal, menino. Agora eu sei que você temes a Deus. E ali do lado havia um cordeiro, amarrado pelos chifres, e o Senhor disse, pega esse cordeiro e sacrifica no lugar de Isaque. Uma clara indicação do sacrifício substitutivo de Jesus pela humanidade. Jesus morreu em nosso lugar, e assim hoje nós temos a esperança de viver eternamente. O verso para memorizar nos diz assim, ó, Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão não tinha dúvida de que aquele que lhe fizera a promessa, aquele que havia lhe chamado para sair da sua terra, para ir para uma terra desconhecida, que o havia acompanhado durante toda a sua vida, que o havia abençoado, que o havia protegido, que lhe deu tantas bênçãos, também cuidaria do seu futuro. Abraão foi chamado por Deus a abandonar o seu futuro para sacrificar Isaque, ou seja, o filho da promessa seria totalmente extinto e junto com ele a promessa de ele ser pai de uma numerosa multidão. Mas ele não tinha dúvida que Deus cuidaria do futuro dele, ainda que fosse incerto. Depois que ele passou pela prova, Abraão cuidou em arranjar o casamento de Isaque, não com as cananeias onde ele habitava, a fim de que ele pudesse ser poupado da influência negativa. Abraão tinha medo de que Isaque pudesse abandonar o Senhor caso se casasse com uma daquelas mulheres, e essa, exercendo a sua influência, pudesse afastá-lo do Senhor, enfraquecer a sua fé. Por isso, ele então manda o seu mensageiro até a terra da sua parentela. Volta lá de onde eu saí. Traga de lá alguém para casar-se com meu filho. Deus haveria de acompanhá-lo e dar sucesso a essa empreitada. E assim foi, trouxe Rebeca, e ela casou-se com Isaque, e ali começou a nascer a nação de Israel, através da qual Deus haveria de abençoar o mundo todo, porque Jesus veio da descendência de Abraão, nasceu no seio da nação de Israel, e hoje o mundo todo conhece a Jesus. Hoje a maior religião cristã de todo o planeta, a maior religião do mundo, né? É a religião cristã,
com mais de 2,3 bilhões de adeptos no mundo inteiro. Eu e você fazemos parte dessa religião justamente por causa da bênção que estava sobre Abraão, que também nos atingiu. Essa semana será empolgante. Veremos aí como foi aquele sacrifício, de maneira detalhada, o sacrifício de Isaac. Vemos que Deus é o Deus que provê todas as coisas, ainda que nós não entendemos, ainda que nós não compreendemos as suas ordens, ao obedecê-las nós estaremos indo rumo ao futuro certo e seguro. Nós vemos o que significa a morte de Sara, como ela morreu, onde ela foi sepultada e o que significa tudo isso. Veremos também o casamento de Isaac e também o casamento de Abraão, depois, por fim, a morte desse homem de Deus. Diz a Bíblia que ele realmente morreu em ditosa velhice e em paz. Foi sepultado na mesma sepultura de Sara e dali espera a redenção. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai chamar Abraão novamente à vida. E ele dará a vida eterna que ele tanto sonhou enquanto aqui esteve. A mesma promessa é dada para mim e para você, meu amigo. Estejamos, minha amiga, estejamos firmes nas promessas. Porque o Deus que cumpriu as promessas na vida de Abraão, por mais improváveis que eram, imagina uma mulher velha dando à luz um filho, assim ele cumpre a promessa também para mim, para você. Confie, seja fiel, confie. Ah, pastor, mas eu não estou vendo a mão de Deus agindo na minha vida, é só problema. Confie. Olha, a provação dura um tempo, mas acaba, ela não dura para sempre não. Confie, porque Deus está operando em meio às provações e dificuldades para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nunca se esqueça disso. Tá bom? Que Deus abençoe você aí. Vamos orar? Senhor, nos mantenha, por favor, firme nas promessas do Senhor. Ainda que seja difícil viver nessa terra, Senhor, que as nossas mãos estejam ligadas às suas. Pedimos humildemente em nome de Cristo Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã começaremos essa jornada analisando aí o sacrifício de Isaac, ou o quase sacrifício de Isaac, né? Aproveite bem o seu sábado, que Deus te abençoe.